Olá, eu sou o professor Adacto Ottoni. Na aula de hoje, que é a aula 5, nós iremos falar sobre o tema da drenagem urbana. Nós estamos apresentando essa aula, que é a última aula da oficina do programa Pró-Iniciar da UERJ, cujo tema é os conceitos gerais do saneamento básico. Na aula de hoje, portanto, nós vamos falar sobre a drenagem urbana. Nesta transparência, nós estamos vendo, então, um diagrama mostrando o ciclo da água, ou ciclo hidrológico, né? Portanto, a precipitação, que são as chuvas, são o input da água continental. Essa água das chuvas é que vai gerar as inundações e que ficam mais agravadas quando a bacia está degradada, tem muito desmatamento. E quando a bacia está bem preservada, há um aumento da infiltração de água de chuva como água subterrânea, que é o que alimenta os rios, os lagos e vai em direção ao mar. E há também a evaporação, então essa água volta para a atmosfera, então é um circuito fechado. Então, o grande problema que o homem está alterando o ciclo hidrológico hoje em dia, com o desmatamento, o aumento da impermeabilização do solo, nas épocas de chuva, a água escoa superficialmente de forma mais rápida, gerando inundações e deixa de infiltrar. E no período de estiagem, que no ciclo hidrológico você tem 4 a 5 meses de período chuvoso e 7 a 8 meses de estiagem. Na estiagem, como não houve infiltração da água subterrânea, os rios têm menos vazão e você tem risco de colapso no abastecimento de água. Por isso que o saneamento é integrado. Se nós recuperarmos a bacia hidrográfica e melhorarmos as atuações de infiltração de água no solo decorrente das chuvas, nós conseguimos regularizar o rio, reduzindo o problema das inundações no período chuvoso do ano hidrológico e no período de estiagem, dando mais água para os rios e uma água de melhor qualidade, favorecendo o abastecimento de água. Portanto, as florestas têm uma importância fundamental dentro do ciclo hidrológico e na produção de água doce na bacia hidrográfica. Então, nós temos a floresta, ela segura aproximadamente 80% de água de chuva, né, na própria copa das árvores e o humus do solo, infiltra, né? Então, nas épocas de chuva, ela amortece as enchentes e no período de estiagem, como você tem o escoamento base, né, dos lençóis freáticos para os rios e para os lagos, você com isso reduz as enchentes na época de chuva e aumenta a vazão do rio na época de estiagem. Então, a floresta ela tem esse fator fundamental, esse serviço ambiental fundamental de regular o regime do rio. E, ao mesmo tempo, uma série de outras vantagens em termos de ser base da cadeia alimentar, pela evapotranspiração, melhorar o clima. E é um grande amortecedor de inundações. E, especificamente, essa faixa de vegetação próxima às margens, nas faixas marginais de proteção dos rios, que são as vegetações ciliares, ela tem uma importância muito grande para coibir a poluição de origem difusa aos rios, né, lixo, a terra, e também ajuda a amortecer a propagação das ondas de inundação e gera um microclima fundamental para a biodiversidade do rio. De uma forma bem direta e simplificada, essa figurinha aqui nos mostra, aqui nessa situação A, é uma bacia virgem, uma bacia natural, bacia hidrográfica natural. Então, quando cai uma chuva, 80% a 100% dessa água infiltra, 0 a 20% que escoa superficialmente, como eu falei antes. À medida que o homem vai desmatando e ocupando a bacia com ocupações agrícolas, pequenas ocupações residenciais, até, como é o caso de São Paulo, bacias com grande ocupação urbana, onde ela está quase 100% impermeabilizada, aquela mesma chuva tem um efeito totalmente contrário. Você 0 a 10% se infiltra, 90 a 100% escoa superficialmente. Então aqui está a chuva, né? É o hietograma. Aqui estão os hidrogramas para cada situação, A, B, C e D. Então vocês notem que para a situação A, o hidrograma é mais largo e o pico das cheias são menores, por causa do amortecimento da água das chuvas, reduz as enchentes, e você tem hidrogramas mais largos. A água chega no rio, mas demora mais tempo. E na situação D, que é a situação oposta da bacia virgem, que é a bacia com pesada ocupação urbana, né? Você tem, para aquela mesma chuva, em 5 minutos a água se transforma em inundação e vai embora rapidinho. O pico do hidrograma é alto e a base do hidrograma é pequena. E nas situações B e C são as situações intermediárias de bacias com ocupação agrícola e ocupação residencial menor.
Essa figura nos mostra, né, um exemplo do que aconteceu na crise hídrica em 2014 e 2015, de grandes barragens para regularizar o rio de forma artificial, e o que aconteceu foi isso. Os reservatórios ficaram totalmente secos, foi um ano que choveu menos. Isso só nos mostra que a barragem não produz água, gente. Quem produz água são as florestas. E a situação oposta ocorre justamente no período de chuva. Como as bacias estão muito desmatadas, concentra o escoamento superficial na calha dos rios, eles transbordam, como vocês estão vendo aqui, e a cidade toda fica embaixo d'água devido a uma gestão inadequada da bacia urbana, onde a água escoa rapidamente, a bacia está muito impermeabilizada, e para a mesma chuva, as consequências dessas inundações são cada vez maiores. Esse mapinha aqui nos mostra o exemplo da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que é o principal manancial do estado do Rio de Janeiro. Vocês notem que o que está aqui em amarelo, que é 70% da bacia, está em amarelo, que são pastagens abandonadas. Você tem esses pontos em vermelho, que são as áreas urbanas, que vocês notem que estão justamente próximo ao rio, né, que o rio gera um desenvolvimento, julgando esgoto no Rio Paraíba do Sul. Você tem essas áreas verdes clarinhas, que são vegetação secundária, a área que não bacia que já foi degradada e houve uma recuperação secundária. E essas áreas muito pequenininhas, verde escuro, que são mais de vegetação nativa, normalmente de unidade de conservação. Só para vocês notarem, e aqui estão os reservatórios da bacia, né? Como a bacia está impermeabilizada, essa região da bacia do Paraíba do Sul, que vai atender o Médio Baixo Paraíba, você tem problemas enormes de inundação, porque a bacia está praticamente quase que 100% impermeabilizada, né? E é onde passa justamente os afluentes do Paraíba do Sul, né? O Rio Pomba e o Rio Muriaé, que é o Rio Pomba, que são os principais responsáveis pelas inundações no norte e noroeste fluminense. Então, para mostrar para vocês que a principal causa daquela crise de 2014-2015 não foi necessariamente a falta de chuva, né? Porque apesar de ter chovido menos, o nível pluviométrico foi de 1.400 milímetros naquele ano, entre 2014 e 2015. E, na realidade, o grande fator gerador é que a bacia está sem capacidade de produção de água. O que acontece é que nos períodos de chuva o escoamento superficial é maior, então as inundações estão cada vez maiores, e nos períodos de estiagem nós estamos com o risco de um colapso de água. Então, só para vocês entenderem como num saneamento as ações são integradas. Quando você recupera a saúde da bacia hidrográfica, você não só recupera a produção de água na bacia para abastecimento de água, como você também vai gerar o amortecimento das inundações nos períodos de chuvas intensas. Num estudo de drenagem urbana, você tem 5 passos principais a serem galgados para você poder ter um estudo bem feito. Primeiro, você tem que ter a avaliação dos aspectos sociais e econômicos, né, em que você vai dimensionar o teu sistema de drenagem para evitar os danos econômicos e de saúde à população. O segundo passo é fazer uma avaliação meteorológica para determinar a chuva de projeto, né? Que você vai dimensionar o teu sistema de drenagem. Passo 3 é a hidrologia e a pedologia e o uso do solo, ou seja, de acordo com a ocupação do solo, você vai avaliar o escoamento superficial para poder dimensionar o teu sistema de drenagem. O passo 4, fazer os estudos hidrológicos, não só de chuvas, como principalmente também dos escoamentos superficiais, das vazões de rios, para você poder determinar as vazões de projeto, tanto na microdrenagem, que é o escoamento nas encostas, como na macrodrenagem, que são as inundações fluviais. E o último passo é a hidráulica propriamente dito, é o dimensionamento das estruturas para escoar a tua vazão de projeto. Portanto, nós temos dentro de um sistema de drenagem urbana, nós podemos ter a macrodrenagem, que é a vazão dos rios, que vai escoar normalmente a parte da calha fluvial, que às vezes está canalizada nas partes baixas dos rios principais e dos seus afluentes, e também a parte de microdrenagem, que é o escoamento superficial das encostas em toda a área urbana, que vai ser escoado pelas galerias de águas pluviais e vai desembocar na macrodrenagem. Nós iremos agora,
nas próximas transparências, fazer uma abordagem sobre sistemas de microdrenagem, que é exatamente a drenagem das águas na área urbana, ao longo das encostas, águas essas do escoamento superficial que serão captadas, encaminhadas para uma galeria de drenagem de águas urbanas, que depois vai desembocar na macrodrenagem, e vamos ver depois como que a gente pode ter uma sustentabilidade para essa microdrenagem na gestão do escoamento superficial das águas de chuva. As principais estruturas e componentes da microdrenagem podem ser as bocas de lobo, são os dispositivos localizados próximos às sarjetas para captação de águas pluviais, as caixas de ligação para justamente poder fazer a ligação das bocas de lobo, né, entre si, os condutos livres, né, que vão conduzir as águas superficiais que estão escoando dentro do sistema das galerias de águas pluviais. Muitas vezes nós precisamos instalar estações de bombeamento, principalmente em partes baixas, para a gente poder bombear a água, né, durante uma chuva intensa para evitar a inundação daquela área. A galeria de drenagem, de microdrenagem propriamente dita, você vai dimensionar para a vazão do escoamento superficial que você está coletando na galeria, a canalização pública propriamente dita para conduzir as águas pluviais. Os meio-fios são os elementos de pedra ou concreto colocados entre o passeio e a via pública, tá certo? E os postos de visita são os dispositivos de manutenção e conservação à galeria de microdrenagem, à galeria de águas pluviais, para você poder fazer a limpeza, desobstrução ou algum reparo. As sarjetas são faixas de via pública paralelas e vizinhas ao meio-fio, né? Que é justamente nas sarjetas que a água das ruas vai escoar, lateralmente na parte do arroamento, né? Os sarjetões são em áreas de cruzamento mais largas, que vão receber também essas águas que são provenientes do escoamento da água no arroamento. O trecho que se chama no dimensionamento é o comprimento da galeria entre dois postos de visita. Quando você vai dimensionar uma galeria de águas pluviais, você vai dimensionando trecho a trecho, e o trecho ele é delimitado entre dois postos de visita, que você vai numerar no dimensionamento. E os tubos de ligação são tubulações destinadas a conduzir as águas pluviais captadas na boca de lobo para as galerias. Então, você vai jogar da boca de lobo para a galeria através dessa tubulação. Aqui nós vemos um tipo de boca de lobo, né? Que é tipo de boca de lobo com grade, mas existem outros tipos, né? Com abertura no meio-fio, combinada, que é o meio termo entre as duas, e também com fenda, são tipos de bocas de lobo. Essa transparência está mostrando aqui um exemplo de um ecofiltro, né? Que é um dispositivo que tem o objetivo de retirar o lixo que desce das ruas, e o importante é exatamente essa manutenção e conservação que muitas vezes é inexistente. E aí o sistema, ficando entupido com lixo e com terra, ele passa a ficar inoperante. Você tem a galeria, mas a água não chega lá e a rua fica toda embaixo da água, né? Então, de qualquer forma, é importante. Mas o ideal é que, junto, para você reduzir essa manutenção e conservação dessa frequência, você tem saneamento de lixo, você tem uma proteção da bacia urbana contra erosão, para não ir lixo e terra, folha, etc., para as bocas de lobo e entupirem o sistema de drenagem. Esse aqui é um sistema para você poder fazer a retirada do material antes de chegar no arroamento, e tem que ser feita a limpeza e manutenção permanente dessas bocas de lobo, né, que normalmente ficam próximos à rua. Aqui está exatamente mostrando a sarjeta, um trecho da rua, né, e você vai dimensionar justamente de acordo com a vazão que você vai precisar escoar, de acordo com a chuva que vem, né, e com a bacia drenante, você tem que dimensionar essa vazão aqui para você verificar o espaçamento, né, entre as bocas de lobo, para poder engolir a água que desce das ruas, né? Então, são critérios de projeto,
onde existem normas específicas para isso e que você vai fazer o dimensionamento hidráulico para poder definir exatamente quantas bocas de lobo você vai precisar para engolir a vazão que está descendo da rua, para ter uma boa eficácia na coleta dessa água de escoamento superficial no arruamento. Então, juntando tudo que eu falei, você tem aqui as bocas de lobo, né? E que vão, obviamente, essas bocas de lobo vão julgar o escoamento, né? Para a galeria de águas pluviais. Você tem a caixa de ligação, as bocas de lobo, os postos de visita, né? Vai coletando a água e vai escoando de montante para jusante, ou seja, de cima para baixo, coletando toda a água do escoamento superficial. Para vocês terem uma ideia, a fórmula em geral para dimensionamento das vazões, para calcular as vazões de águas pluviais, para dimensionar todo o sistema de microdrenagem, é o método racional, né? Onde aqui o que é a vazão de enchente, de inundação, né? Que você vai ter, né? Que é a vazão de pico, com essa fórmula aqui, né? Em função do C, que é o coeficiente de escoamento, que ele varia em função da permeabilidade do solo. Solo mais impermeáveis, o C é 1, vai crescendo mais para perto de 1, o C máximo é 1, e o solo com permeabilidade 0 é o C igual a 0, que não existe, né? Então, o C, quanto mais impermeável, mais próximo de 1. Quanto mais permeável o solo, mais próximo vai ficando de 0, vai ficar entre 0 e 1, o C, que é o coeficiente de escoamento, ou o coeficiente Ranoff também, coeficiente de escoamento superficial. O I é a chuva de projeto, é a chuva intensa de projeto, tá? Que você vai entrar na equação de chuvas intensas para você definir aquela chuva de projeto em função dos aspectos meteorológicos daquela região e dos dados de medição de chuva para você poder definir a tua vazão de projeto, certo? De escoamento superficial. E o A é a área da bacia, então é a função do C e A, o coeficiente Ranoff, intensidade de chuva de projeto, e a área da bacia drenante, para você, são os parâmetros para você dimensionar a vazão. Os números que estão aqui são as unidades que se usa, então, de acordo com a unidade, você tem uma equação diferente, mas esses são os critérios principais de projeto. É a permeabilidade da bacia, a magnitude das chuvas e a área da bacia drenante, tá certo? Essa transparência mostra apenas, a título de exemplo, os valores de C, que é o coeficiente Ranoff, ou o coeficiente de escoamento superficial, para vocês verem. Uma área com pavimento, é o que tem em uma cidade, asfalto, concreto, você vê que o C, ele varia de 0,7 a 0,95, então está entre 8 e 0,8 e 0,9. Uma área que está permeável com grama, floresta, olha o valor de C, é bem baixinho. Varia entre 0,1, 0,15, 0,20, entendeu? Então, aquela mesma chuva, o que significa uma área permeável? Só vai escoar superficialmente com o seu coeficiente de escoamento superficial 0,10, 0,15, 0,20. 80% vai infiltrar. Quando o solo está impermeável, o caso de pavimentos, né, de concreto, asfalto, é o contrário, aquela chuva não infiltra quase nada, 80% escoa superficialmente. Então é muito importante a gente, quanto maior cresce a cidade, de forma desordenada, aumenta a impermeabilização, a magnitude das enchentes, das inundações aumenta. E, obviamente, nós podemos reverter, se você tiver uma cidade mais permeável, reverter o processo sem ter que necessariamente quebrar toda a microdrenagem para construir galerias maiores. Entendeu? Tudo é questão de gestão, que você vai gerar economia e vai gerar muito menos risco à população com vazões de escoamento superficial cada vez maiores na época das chuvas intensas, entenderam? E aqui está mostrando exatamente o que se chama em hidrologia a relação intensidade, duração, frequência, que é a equação de chuvas intensas, que ela é função do tempo de recorrência, né, que é função do risco, né? Isso é um parâmetro estatístico, né, que você define. Quanto maior o tempo de recorrência, maior é o risco. E isso entra na vazão e vai entrar na magnitude da galeria de drenagem. Se você define tempo de recorrência menores, você vai ter, em relação a prejuízos que derem uma enchente, seriam menores. Então, você pode dimensionar uma obra mais barata. Então, normalmente, por exemplo, você vai dimensionar a drenagem de um campo de futebol, o tempo de recorrência é baixinho. Agora, uma drenagem de uma grande cidade,
Se você botar um tempo de recorrência baixinho e houver uma enchente, vai morrer muita gente, o prejuízo é grande. Então, o tempo de recorrência é um parâmetro estatístico e há tabelas para isso, em função do risco, né, que você pode ter em relação a uma chuva de grande intensidade, para você evitar prejuízo à população. O parâmetro T minúsculo é a duração da chuva, onde você vai escolher uma duração de chuva. Você tem chuva de 5 minutos, 10 minutos, vai normalmente usar aqui o tempo de concentração da bacia, que é o tempo que demora uma gota de chuva num ponto mais desfavorável da bacia até chegar na tua seção exutória. O que isso quer dizer? Que toda a bacia está contribuindo para o teu sistema de drenagem. Então, os parâmetros A, B, C e D são parâmetros típicos daquela localidade. Você, em cima desses fatores, todos esses fatores do tempo de recorrência e do tempo de concentração, você pode calcular. Os livros técnicos, né, de drenagem mostram, eu não vou detalhar isso aqui, mas você tem como quantificar com os dados de chuva e da bacia hidrográfica a equação de chuva intensa que você vai usar no projeto da tua galeria de drenagem, na tua galeria de microdrenagem. Vamos ver agora os condicionantes principais da macrodrenagem. A macrodrenagem é a parte dos rios, né? E muitas das inundações se dão porque os rios transbordam. Então, nós temos que avaliar exatamente como que a gente pode fazer para controlar essa macrodrenagem e reduzir as inundações. Um grande problema que tem ocorrido hoje em dia é que você dimensiona toda a microdrenagem, que são as galerias de águas pluviais da cidade, e joga tudo na macrodrenagem. E aí está sobrecarregando a macrodrenagem e o aumento do desmatamento está concentrando mais vazão. Então, é realmente tragédia anunciada a inundação. É o que a gente vê no Rio de Janeiro, né? Dá uma chuva intensa, é o que eu sempre digo, onde chover, ferrou. Que a bacia há um crescimento desordenado, favelização, muita impermeabilização do solo e ainda há a influência da maré. Então, quando chega numa hora de uma chuva intensa, o rio concentra vazão nessas partes baixas, a maré não deixa o rio escoar, começa a transbordar tudo, como acontece na Barra da Tijuca, Jacarepaguá, naquela baixada, como acontece na baixada da Baía de Guanabara, como acontece na Praça da Bandeira, em vários pontos da Avenida Brasil, a mesma coisa. Um aspecto a abordar, inicialmente, é a parte da inundação de áreas ribeirinhas, que normalmente são áreas que estão próximas à calha do rio. Todo o rio, em geral, tem um leito menor, que é onde o rio escoa nas épocas de águas médias e baixas. Mas nas épocas de chuva, principalmente nas chuvas intensas, o rio vai para o seu leito maior, a calha é maior. Então, nessa área aqui, você não deve ter ocupação, justamente que são áreas onde há tendência de inundação. E por isso que o Código Florestal Brasileiro diz que em todo rio a faixa marginal de proteção dos rios tem que ser preservadas, mantendo-se a vegetação ciliar. E muitas vezes isso não é obedecido, como acontece aqui no Rio de Janeiro, na favela do Rio das Pedras, né? Na Muzema. Aquilo todo o rio ele é ocupado de um lado e de outro. Em época de chuva é um caos com riscos de morte, de inundação e grande prejuízo econômico à população. Um outro aspecto a abordar é o mecanismo de crescimento da cidade. Normalmente, aqui você tem o rio, né, a calha do rio. A cidade começa a crescer nas partes mais baixas, nas áreas de maior valor econômico, e vai subindo para a periferia, né? E vai ocupando áreas, inclusive áreas do leito maior do rio. São áreas de inundação, como a gente está mostrando aqui nessa figura. E isso é um grande problema, né? Porque em época de chuva intensa, umas chuvas maiores, a tendência é a inundação aumentar e inundar essas casas com risco à vida das pessoas, à saúde e prejuízos econômicos. Por isso que uma medida sustentável é você preservar as faixas marginais de proteção dos rios com vegetação ciliar e ter um controle ordenado da bacia para reduzir a impermeabilização do solo, porque na hora de uma chuva intensa concentra a vazão na microdrenagem, vai todo para a macrodrenagem, nessa parte baixa, que é onde tem as grandes manchas de inundação, como naquelas situações que eu citei, nas partes baixas lá dos rios da Baía de Guanabara, nas partes baixas da Barra da Tijuca, dos rios de lá, e Jacarepaguá, nas partes baixas ali
dos rios que desembocam na Praça da Bandeira, então a inundação ocorre nessa região toda. Então, para você reduzir essas inundações, você tem que ter um trabalho de gestão em toda a bacia urbana para não deixar concentrar vazão aqui nessas partes baixas. E a situação fica mais agravada quando há a influência da maré. Se o rio desemboca aqui está o mar, a região costeira, nas situações de maré alta, o rio já tem dificuldade de escoar a sua água. Se calhar de ter uma chuva intensa na hora de maré alta, é tragédia anunciada, vai ficar tudo inundado. Então, uma prática sustentável é a gestão na bacia para aumentar a permeabilidade e a retenção de água de chuva e ao inverso, ao invés de deixar ter um crescimento desordenado, é aumentar a permeabilidade da bacia urbana como forma sustentável de reduzir as inundações nessa parte plana e baixa, porque a inundação principal vai acontecer aqui embaixo, não na parte média e alta da bacia, onde você tem cotas mais altas. Essa figurinha mostra um exemplo de estágios de transferência das enchentes por canalização. A tendência é o ser humano canalizar os rios para poder escoar mais rápido a água, para não ter assoreamento, não ter lixo, e escoar melhor a água com um sistema de concreto que escoa a água com menos rugosidade. Então, por exemplo, vocês notem aqui no primeiro estágio, você tem aqui, que é o hidrograma dessa primeira atuação, o rio está menos canalizado, você tem enchentes mais amortecidas. À medida que o homem vai nessa parte baixa, no exutório, né, que é o ponto A aqui, à medida que o homem vai começando a canalização, começa a concentrar mais vazão, e nesse trecho aqui você vê na primeira situação, você tem pequenas enchentes ao longo da bacia, né, pequeno transbordamento. À medida que ele vai canalizando, você vai concentrando vazão aqui, até chegar um estágio que todo o rio está canalizado, em maior extensão, e as enchentes então ficam muito mais agravadas aqui nessa parte baixa, que é exatamente essa situação que esse gráfico está mostrando, indicando que canalizar rio e sem atuar controlando a impermeabilização da bacia, você gasta um dinheirão, que são obras caras, e está agravando o problema de inundações nessas áreas planas e baixas, como a figurinha está mostrando. Essa figurinha aqui mostra um hidrograma, que é um gráfico de vazão ao longo do tempo, né, de uma bacia não urbanizada. Você vê que, para a mesma chuva, tá, gente? O pico da enchente é menor e o hidrograma é mais largo. A água demora mais a chegar no rio. À medida que vai aumentando a urbanização, aumenta a impermeabilização do solo. Então, para aquela mesma chuva, a água chega mais rápido no rio, agravando as vazões de inundação. Você tem picos de cheia maiores e a água vai embora mais rápido e uma base mais estreita. E é isso que acontece. E essa figura aqui é um exemplo clássico, né, de uma situação. Aqui está o gráfico de chuvas e aqui está a situação de urbanização, né, onde você tem um hidrograma, tá, de um rio, e com a urbanização, como vai ficar o hidrograma do rio em relação aos hidrogramas de enchente, né, vão aumentar bem devido ao aumento da impermeabilização do solo. É o que a urbanização descontrolada gera. Outros efeitos das chuvas intensas são os deslizamentos de encosta nessas áreas de risco, de áreas altas e íngremes, né, onde o Código Florestal, inclusive, recomenda que essas áreas não tem que ter nenhuma ocupação a não ser a vegetação nativa. E esse aumento de erosão por essa ocupação irregular, o desmatamento, carreia a terra, como vocês estão vendo aqui, carreada pela chuva, carreia lixo. E para onde que vocês acham que vai isso tudo? Vai tudo lá para baixo, onde estão as galerias de microdrenagem, vai tudo sendo escoado em direção aos rios, sobrecarregando, assoreando e sobrecarregando essas estruturas de drenagem, que passam a funcionar mal, e aí é tragédia anunciada lá embaixo, que você está agravando as inundações nas partes planas e baixas, como a gente já comentou. Esse aqui é um exemplo que aconteceu na chuva do ano passado, naquela chuva que ocorreu em abril do ano 2019, na Barra da Tijuca, né? E choveu e os carros ficaram todos embaixo de água, concentrou vazão justamente nessa parte baixa, e a água demorou muito a descer, mesmo depois da chuva, porque ficou tudo entupido. Desceu muita terra, muito lixo. Quer dizer, existia o sistema de drenagem, mas ele não funcionou bem. Então, todos esses aspectos, esse diagnóstico que eu estou mostrando para vocês, tem que ser feito
para que você, na hora da chuva intensa, tenha um sistema que funcione bem e evite essa situação trágica que a gente está vendo aqui, né? De uma chuva intensa, tem o sistema de drenagem, ele não está funcionando e a população perde tudo, com inclusive risco de morte. Esse é um outro aspecto. Com essa chuva, a ocupação irregular da encosta, então tem muito lixo disperso. A chuva carrega tudo para baixo e entope o sistema de drenagem, né? Então, isso já gera um problema do escoamento e, infelizmente, muitas vezes o que acontece é que depois da chuva, o órgão de limpeza urbana não vai limpar e aquilo fica ali durante meses. E aí também a tragédia anunciada, que qualquer chuvinha, essa boca de lobo não vai funcionar e essa rua toda aqui vai ficar embaixo da água numa chuva intensa, gerando grandes transtornos à população, muitas vezes por uma negligência do poder público de minimamente não fazer a manutenção, que são atuações básicas para que o sistema de microdrenagem e macrodrenagem funcionem bem, e também atuar aí de forma preventiva para evitar que na época de chuva seja carreado lixo e material. Com trabalho de gestão adequada na bacia, você pode controlar o carreamento desse material para que ele não chegue no sistema de drenagem e coloque em risco o bom funcionamento desse sistema de drenagem, o que vai agravar as inundações na região. Essa foto mostra justamente uma boca de lobo toda entupida de lixo, de terra, ou seja, na hora de uma chuva ela não vai funcionar. Ela está lá para captar água de chuva, mas ela não vai captar. E, obviamente, você já entende o que vai acontecer. Vai ficar toda essa rua vai ficar cheia d'água, porque o objetivo da microdrenagem, que é captar água da rua e escoar para a galeria, não está ocorrendo porque a boca de lobo está toda entupida. Isso é lamentável, quer dizer, o poder público gasta o dinheiro para implantar a obra, que não é uma obra barata, mas não há manutenção e conservação e não há dispositivos preventivos de gestão para evitar que esse material chegue aqui. Então, cada vez mais chega mais material e sem manutenção e conservação é tragédia anunciada. Ou seja, qualquer chuvinha vai dar enchente e é o que a gente vê hoje no Rio de Janeiro. Né? Qualquer chuva tem várias áreas na cidade do Rio de Janeiro com manchas de inundação, em grande parte porque o sistema de micro e macrodrenagem não é minimamente limpo adequadamente. Outro aspecto são exatamente as vias urbanas, as pontes, né? Que vão fazer com que os carros ultrapassem a área de rios. Muitas vezes se faz um estrangulamento da seção do rio, como vocês estão vendo, não só lateral, como também na vertical com vigas largas, e o lixo não consegue, e a água do rio já tem dificuldade em passar. Numa época de chuva que a vazão do rio é maior, vai dar uma perda de carga enorme aqui. Soma-se a isso o lixo. Então, além da seção estar menor, você tem o lixo que é carreado todo das ruas, vai para os rios e, obviamente, o rio não vai escoar aqui. Ele vai transbordar com todo o lixo, com todo o esgoto e vai inundar essa área toda com riscos enormes à população e, obviamente, grandes prejuízos, porque a água do rio que devia escoar naturalmente em direção ao mar, ela não faz porque a seção está obstruída, né? Porque o poder público está ausente aqui nessa situação, a gente vê bem claramente, e a população é que sofre, muitas vezes com obras implantadas, mas não tem a manutenção e conservação, não tem o saneamento de esgoto e de lixo implementado e fica tudo assoreado e é simplesmente o caos no período de chuvas intensas na cidade, que ela fica toda embaixo d'água e de uma água contaminada com lixo e com esgoto. Essa figurinha aqui é bastante trágica, né, gente? Mostra que nessas situações aí, até os carros são carreados da rua, são puxados para o rio e eles tamponam tudo, agravando ainda mais o problema. Então, é um problema, os prejuízos econômicos são enormes, né? Você não tem como evitar a chuva intensa, que isso é um processo natural e muitas vezes, às vezes, influenciado pelo aquecimento global, que é um problema global. Mas você tem como reduzir o escoamento superficial e, com isso, reduzir a magnitude das ondas de enchente. E quando isso não é feito, há um crescimento desordenado na bacia, não há saneamento, a consequência são coisas como essa e prejuízos econômicos enormes, e essas inundações, elas inundam tudo e destroem tudo, gerando riscos à saúde e à vida das pessoas. Então, gente, na época de chuva, toda essa
poluição, toda essa terra que é carreada dos rios, vai em direção às áreas costeiras, às áreas mais baixas, né? Em direção, por exemplo, aqui é a área da Baía de Guanabara, que assoreia as lagoas costeiras, que assoreia as baías, e a Baía de Guanabara está tendo, ano após ano, o seu espelho d'água diminuído, justamente pelo assoreamento. Toda essa poluição desemboca nessas massas d'água e vai gerando assoreamento, reduzindo o espelho d'água, poluindo e gerando, obviamente, contaminação das águas, contaminação dos peixes e um prejuízo ecológico, ambiental e social incomensurável. Isso aqui mostra a situação antes do que a gente viu lá. Isso aqui, ali foi uma vista da Baía de Guanabara. Aqui é um trecho de um rio que está todo assoreado por conta do desmatamento, da erosão. E, obviamente, a capacidade de escoamento desse rio está muito diminuída, porque a seção de escoamento do rio está reduzida devido ao assoreamento. Então, isso aqui também é tragédia anunciada, que vai inundar essa região, né? E não adianta só fazer a dragagem, que já não é feita, porque se você não combater a causa dessa terra, a causa desse material que está gerando assoreamento, para reduzir isso, como que você vai fazer isso? É controlando a entrada de esgoto, controlando o lixo disperso, controlando as crateras de erosão na bacia, para você evitar o carregamento de terra, lixo, esgoto para a calha fluvial que está aqui embaixo e que, ficando assoreada, vai ter as enchentes agravadas, as inundações agravadas nos períodos de chuvas intensas nessa bacia hidrográfica. Esta é uma outra figura clássica que a gente vê aqui nas praias do Rio de Janeiro, por exemplo, como no Brasil em geral, das línguas negras, né? Que é o esgoto todo que desce, né? Principalmente em época de chuva das comunidades, e ele desemboca nas praias formando essas línguas pretas, que é um problema de poluição, mas é só para mostrar para vocês que nessa época de chuva, junto com esse esgoto todo que desce e assoreia os rios, desce também o lixo, e o sistema de microdrenagem e macrodrenagem fica todo entupido. E certamente não só a praia fica toda poluída, mas você está agravando as inundações em toda essa área urbana a montante. Outra foto aí muito comum que a gente vê lá no canal da Joatinga, aqui é o canal da Joatinga, lá na Barra da Tijuca, né? Essa mancha verde é a água dos rios em época de chuva. Então a lagoa está toda assoreada com lixo, com esgoto que vem dos rios. E quando tem época de chuva, a vazão dos rios aumenta, essa porcariada toda, cheia de alga, ela desemboca no mar, contaminando toda a água das praias e com as gigogas que vão se ficar decantadas aqui nas areias, gerando toxidez à água, contaminação. Mas isso é só uma consequência do problema todo da má gestão da bacia hidrográfica. Certamente, essa visão que a gente vê aqui das praias do mar, certamente ela está muito mais agravada aqui para dentro, onde as manchas de inundação estão sensivelmente maiores devido a toda essa poluição que está assoreando os rios, assoreando os canais e dificultando o escoamento dessas águas, o que agrava as inundações na região. Aí você me pergunta, poxa, mas poluição não tem nada a ver com inundação. Não, tem tudo a ver, né? Porque quando você tem a bacia hidrográfica drenante, com diferentes tipos de ocupação, aqui no caso, você pode ter, numa bacia hidrográfica em geral, áreas agrícolas, pecuária, habitações urbanas, etc., você gera uma série de produtos, né? Então, quando chove, você carrega pesticida, fertilizante, dejetos de gado, material de erosão, lixo disperso. Vai tudo para onde, minha gente? A poluição de origem pontual, que é os esgotos das indústrias, vai tudo para os rios. Então, obviamente, além de você contaminar a água dos mananciais e de contaminar os peixes que as populações muitas vezes vão consumir, você está assoreando os rios, está matando a vida dos rios e assoreando. E quando chega esse rio, que está numa área rural, chega na área urbana, ele já está todo cheio de poluição. Nessas áreas planas e baixas, você aumenta o assoreamento e está agravando a inundação. Por isso que nós temos que pensar num saneamento integrado, porque o saneamento do esgoto e do lixo e a gestão sustentável da bacia hidrográfica para o abastecimento de água vai favorecer muito as inundações nas áreas urbanas, porque você vai evitar a poluição e assoreamento e vai evitar a concentração de vazão devido a um processo de reflorestamento, proteção do solo, e isso tudo tem efeitos diretos
de controlar ou reduzir as manchas de inundação nas cidades, nas áreas mais baixas, né, nas áreas planas e baixas ajusantes. Portanto, gente, as medidas de controle, de uma forma geral, né, para as inundações, elas podem ser de cunho corretivo ou preventivo, né, para minimizar, né, ou mitigar, né, você pode mitigar ou até resolver os problemas de inundação, tá? Então, de acordo com as medidas que vocês tomarem, que forem tomadas, tá? Então, tem que ter uma visão de bacia hidrográfica. Em relação a essas medidas de controle, elas podem ser estruturais ou não estruturais. As medidas estruturais podem ser intensivas ou extensivas, como eu vou mostrar nas transparências a seguir. Então, as medidas estruturais são aquelas que tendem, né, como o próprio nome diz, a implementar intervenções básicas para controlar as inundações. Então, o objetivo é a redução e o tratamento de escoamento superficial gerado pela urbanização. Então, é você fazer um trabalho de controle desses escoamentos para você evitar as inundações. Tá? Então, você vai procurar, nas medidas estruturais, projetar soluções técnicas para retenção, infiltração e abatimento do escoamento superficial, para você poder controlar esse escoamento superficial de encosta e evitar as inundações tanto na microdrenagem quanto na macrodrenagem. O que acontece quando você não tem exatamente esse controle adequado da microdrenagem acoplada à macrodrenagem, o escoamento sendo acelerado, ele chega rapidamente na microdrenagem e na macrodrenagem, aumenta grandemente os volumes. Como que você vai acelerar esse escoamento? Será que o cara projetou errado? Não. É com o desmatamento, o crescimento da cidade e o sistema de microdrenagem, macrodrenagem estão ali, não foram mexidos. Então você está aumentando vazões para esses sistemas que não vão ter como escoar, né? Então essas medidas estruturais visam retardar e reduzir o escoamento superficial com a ajuda, né, dos dispositivos de controle, dimensionamento de canalizações e estrutura de retenção dos deflúvios do escoamento superficial. Essas medidas estruturais podem ser intensivas, né, quando, na realidade, são obras de atuações concentradas, seja de canalização de rios e obras correlatas, ou obra de retardamento de fluxo, como bacias de detenção e retenção para você segurar o fluxo, é um tipo de obra também intensiva, restaurar calhas fluviais, fazer desvio de túneis, transposição de vazões para você proteger uma área de enchente. Então, são atuações de obras concentradas, né, para você controlar inundações. As obras extensivas, né, estruturais mais extensivas, são obras menores e dispersas, disseminadas na bacia, né, como implantação de coberturas vegetais, obras de controle de erosão e pequenas estruturas ao longo da bacia de pequena monta, que você, de forma extensiva, vai conseguindo fazer o controle dos escoamentos e, no total, reduzir a inundação nessas partes planas e baixas. As medidas não estruturais também são muito importantes, são aquelas medidas de caráter legal e institucional que vão fazer com que o sistema de drenagem funcione bem, tá certo? Devido a efeitos de atuações antrópicas. Então, você implementar ações de regulamentação do uso do solo são fundamentais, que isso vai ajudar a reduzir o escoamento superficial, investir na educação ambiental, visando o estímulo da coleta seletiva do lixo, implementações de obras de controle de erosão para reter esse material, né? Implementar atuações de seguro de enchente para proteger a parte econômica das pessoas, os prejuízos das enchentes. Isso tudo são medidas importantes, né? Sistemas de prevenção, de alerta contra inundações para as pessoas saírem das áreas de risco, e são uma série de medidas que não são estruturais, mas que são muito importantes para evitar tragédias maiores nos períodos das chuvas intensas, né? Nesses períodos críticos, né, meteorológicos. As medidas não convencionais também são muito importantes, né?
são estruturas, obras e dispositivos cuja a utilização estão associados para adequação ou otimização do sistema de drenagem. Normalmente, as medidas convencionais são aquelas obras de galerias de drenagem que vão pegar todo o escoamento das encostas e escoar em direção aos rios. E o sistema de macrodrenagem, que é canalizar rios de acordo com a vazão da hidrologia, e você dimensiona para escoar aquelas águas. E esse sistema muitas vezes não funciona porque você está concentrando vazão nas áreas planas e baixas, ainda mais em área costeira que sofre influência da maré, os riscos de inundação têm sido cada vez maiores. Então nós temos que pensar em medidas que imitem a natureza, né? Dentro desses dispositivos, nós podemos ter a detenção de escoamentos, né? Através de atuações de controle e de retenção ao longo da bacia, né? E atuações também de retardamento da onda de cheia, justamente para não concentrar vazão nessas partes planas e baixas. Um outro aspecto importante é exatamente a manutenção e a conservação dos sistemas de micro e macro drenagem. Então, as bocas de lobo têm que estar sempre permanentemente limpas, como os rios têm que estar permanentemente desassoreados, para na época de uma chuva intensa eles funcionarem adequadamente, tá? Pois caso contrário você tem dispositivo implantado e não vai funcionar se estiver tudo entupido com lixo e com terra, como a gente viu anteriormente. Tem que haver um controle do uso e ocupação do solo, né? Como nós estamos vendo aqui nessa figura, né? Aqui está o leito menor do rio e você tem ocupações dentro do leito maior. Então, à medida que você vai tendo as chuvas, né, essas ocupações vão estar em risco, né, essas casas, essas residências, né, porque essas áreas tinham que estar preservadas e deixar essas áreas livres para poder o rio escoar na sua época de chuva intensa. E a vazão dos rios, ano após ano, vem aumentando, porque pelo aumento do desmatamento, então, nós estamos colocando em risco toda essa população que mora nas partes baixas, porque a planície de inundação vai aumentando à medida que a degradação da bacia e o assoreamento dos rios vai ocorrendo, a impermeabilização do solo e as manchas de inundação, consequentemente, nessas áreas planas e baixas também vão aumentando. Portanto, gente, para a gente poder corrigir o problema, é você aumentar a infiltração de água na bacia. Então, muitas vezes as enchentes urbanas, né, aqueles rios que transbordam na área urbana, grande parte deles está em área rural. Então, se você fizer um trabalho em toda a bacia, por exemplo, aqui você está mostrando a implantação de valas de infiltração ao longo do solo. Na época de chuva, todas essas valas vão ser cobertas com escoamento superficial e vão infiltrar. E essas águas deixam de ir para o rio, além de deixar de haver carreamento de terra. Às vezes, pesticidas e fertilizantes vão ficar retidos aqui. Você está protegendo o rio, né, contra a poluição e, ao mesmo tempo, está evitando a concentração de vazão nesses rios, que essa concentração vai, principalmente, estourar lá na parte plana e baixa, que é normalmente onde está a cidade, né, a parte mais concentrada da área urbana. Então, você vê que são atuações simples, um conjunto de valas de infiltração ao longo da encosta. Isso não impede a agricultura, só que, ao mesmo tempo, toda essa região se transformou numa grande área de infiltração de água de chuva, de recarga de água de chuva. E você, ao mesmo tempo, reduz a infiltração, reduz as inundações na época de chuva, e aquela água que você está infiltrando vai recarregar o rio no período de estiagem. Então, você valoriza o solo, que se aumenta a umidade do solo, evita carreamento de terra, de pesticida, de fertilizante, gera produção de alimentos, e você protege o rio contra a inundação na época de chuva e dá mais água para o rio e uma água de melhor qualidade nos períodos de estiagem do ano hidrológico. Então, essa figurinha mostra como seriam essas valas de infiltração, você podendo fazer um reflorestamento ajusante para proteger e melhorar essa infiltração, é sempre interessante. Então, você vai vendo o espaçamento entre essas valas, garantindo sempre o escoamento superficial ele seja carreado pelas valas, e o que passar vai para a vala seguinte. Então, de acordo com a permeabilidade do solo, com a inclinação, você vai dimensionando essas valas. Então, toda aquela encosta vira uma área de infiltração.
e aquela água deixa de ir para o rio naquela hora da chuva e fica dando umidade para o solo e recarregando os lençóis freáticos. Isso é altamente benéfico, é uma obra simples e barata que gera emprego, valoriza o solo, mas infelizmente são obras que não há interesse político, são obras que não aparecem, são obras que não dá para roubar. O mal político gosta de fazer grandes obras, né, grandes piscinões, grandes transposições de vazão para roubar com obras desnecessárias e que, na realidade, agravam ainda mais as enchentes, onde essas obras que são muito baratas é que deviam ser implementadas. O que está faltando é vontade política de resolver. Eu estou mostrando aqui quais seriam as soluções de uma gestão sustentável de uma bacia hidrográfica que vai ajudar a regularizar o regime do rio, proteger as cidades contra inundação e também proteger os mananciais de água que abastecem as nossas cidades. Essa aqui mostra uma situação do que a gente chama as bacias de recarga nessas áreas planas e baixas, como tem lá no Arizona, que o clima de lá é desértico, né? Chove menos de 100, 150 milímetros por ano, né? Só para vocês terem ideia, no sertão do Nordeste chove mais de 600 para cima. Então lá chove 5 vezes menos. Eles não podem se dar luxo de perder água. Então, os proprietários de terra conseguem outorga para fazer bacias de recarga nessas áreas baixas. Então, quando chove, a água, em vez de gerar erosão e ir para o rio, eles acumulam nessas bacias de recarga. Então, na hora de chuva, elas ficam totalmente cheias e infiltram no terreno. Então, isso é muito bom para o agricultor, para o proprietário da terra, que melhora a umidade do solo, e essa água fica retida no lençol freático, dentro do terreno dele, e lentamente vai para os rios. E para o órgão ambiental é maravilhoso, que você está controlando a inundação e está retendo água subterrânea, onde você não tem perda d'água por evaporação, e ajudando a regularizar o regime do rio. Todo mundo ganha. Mas é o que eu falei, há vontade política, o poder público estimular essas obras, que são obras que vão valorizar o meio ambiente, que vão valorizar os terrenos dos proprietários, mas são obras baratas. E, infelizmente, no Brasil, são muito pouco difundidas. Essa figura aqui, gente, está mostrando, olha só, essa mancha aqui, é na época de chuva até onde vem a água. Elas ficam totalmente cheias, essas bacias de recarga, com água. Algumas horas depois da chuva, aquilo tudo infiltrou. Você tem que fazer um estudo pedológico para ver as áreas mais permeáveis, para implementar essas bacias de recarga, né? Você não vai implementar num solo impermeável. Tudo isso faz parte dos estudos técnicos, mas são soluções muito baratas, que pode utilizar mão de obra local com assessoria técnica adequada e que tem vantagens ambientais enormes, ajudando na produção de água doce, ajudando a regularizar o regime dos rios, protegendo os solos, dando umidade para o solo e ajudando certamente a reduzir as inundações nas partes planas e baixas da bacia hidrográfica. Essa figurinha mostra também atuações onde você pode fazer sistemas de reservatórios urbanos, como bacias de detenção. Então, na hora que você tem aquela chuva intensa, a água, ao invés de ir para a microdrenagem, para as ruas inundando, você encaminha para essas bacias de detenção e vai acumulando volumes. Essa área aqui é um volume de detenção, que você segura na hora da chuva intensa, ela deixa de ir para a microdrenagem para a macrodrenagem, e depois que acaba a chuva, você lentamente deixa essa água ir lentamente para o sistema de drenagem existente na cidade. Então, um pico de enchente sem essas bacias de detenção seria esse, que vocês estão vendo aqui, com inundações enormes, e aqui está o hidrograma amortecido. Essa água que você acumulou na bacia de detenção, você lentamente joga para a rua, então o pico de enchente ele é totalmente controlado. Quer dizer, o volume abaixo desse hidrograma e desse é o mesmo, só que você mexeu na forma de hidrograma, reduzindo o pico de enchente e aumentando a base do hidrograma. Então, com atuações bem planejadas de obras adequadas e baratas, muito mais baratas do que fazer grandes canalizações, grandes transposições de vazões e que evitam grandes prejuízos com a inundação dos rios, com o risco de morte das pessoas e prejuízos econômicos à população. Uma outra intervenção também sustentável, de uma obra estrutural, né, são as que a gente chama as bacias soleiras de admitância. Você, ao longo do rio, né, especialmente nessas partes, no trecho médio e alto do rio, você implanta soleiras de admitância no rio principal e nos seus afluentes, que o objetivo dessa soleira é, na hora de dar uma chuva intensa, que desce uma onda de enchente que vai gerar inundação aqui na parte baixa, que é onde está a cidade,
você amortece a propagação da onda de enchente com essas soleiras, que são obras permeáveis, elas deixam a água do rio passar, mas geram perda de carga. E, obviamente, essa retenção que ela gera um acúmulo de água subalveolar às margens, e ela gera um certo amortecimento, né, durante o período de chuva, que depois da chuva aquela água vai sendo escoada lentamente e gera um amortecimento enorme na propagação da onda de enchente. São as soleiras de admitância, que são obras simples e baratas que você pode implementar na calha do rio, que vão evitar a concentração de vazão naquele pé d'água de meia hora aqui na parte baixa, reduzindo a magnitude das inundações a jusante. Aqui está um exemplo do que poderia ser uma soleira de admitância. Então, nesse trecho médio superior do rio, você implantando adequadamente pedras ou estruturas de tetrápodes de concreto, na hora que desce aquela onda de enchente, você gera um efeito de admitância aqui, que gera uma perda de carga no escoamento, e com isso reduz o pico da enchente e aumenta o tempo da propagação da onda de enchente. Né? Não gera nenhum dano ecológico, pelo contrário, ajuda a reter água e reter mais água periférica na época de chuva, que essa água que vai infiltrar aqui nessas áreas médias e altas, e reduzindo as inundações nas partes planas e baixas que estão mais a jusante. Para controlar enchentes urbanas, você também pode fazer pequenas e médias barragens de cheia no trecho médio superior. Essas barragens, né, que você pode fazer de pedra argamassada com concreto ou de concreto mesmo, você tem um orifício aqui embaixo. Na hora que desce aquela onda de enchente, você segura um volume de superacumulação aqui na barragem, e a água que vai escoar para jusante é essa água que passa pelo orifício. Então, na hora da chuva, esse volume todo você amorteceu, deixou de ir para a parte baixa. Acabou a chuva, lentamente essa água desce, você bota uma gradezinha aqui para reter material, algum resíduo, algum lixo. Acabou a chuva, vai alguém e vai limpar essa grade e manter a boa operação da mesma. E deixa um vertedor para uma chuva maior, a água passar aqui por cima, mas esse volume você consegue amortecer na tua bacia. Então, um conjunto de pequenas e médias barragens não são obras caras e tem um efeito fantástico de redução das enchentes na parte plana e baixa. Aqui é só para vocês terem uma ideia do hidrograma natural e o hidrograma amortecido devido a esse volume que você acumulou na barragem de cheia localizada, pequenas e médias barragens no trecho médio superior do rio. Outra infraestrutura muito importante de proteção de inundações é a manutenção da vegetação ciliar nas faixas marginais de proteção dos rios, que elas protegem o rio. Quando você tem uma ocupação irregular da encosta, sem a vegetação ciliar, começa a ter erosão, carregamento de material, e você assoreia o rio com terra, com lixo. Se você tiver a vegetação ciliar, ela vai proteger o rio, segurar essa poluição, segurar a terra, segurar lixo, e gerar uma proteção do rio contra o assoreamento. E também essa vegetação ciliar, ela ajuda a amortecer a propagação da onda de enchente e a criar um microclima que é favorável para a biodiversidade do rio, né? Então, obviamente, né, numa área rural, um rio que passa numa cidade que tem uma área rural, quando você protege essa área rural com a floresta, especialmente nas nascentes, nas áreas nascentes são as áreas mais íngremes, né? Olha a capacidade de retenção de água de chuva. Toda essa área de floresta vai segurar água de chuva, e o húmus do solo é uma grande esponja que vai infiltrar as raízes dos vegetais, formam fissuras, e toda aquela chuva ela é infiltrada no terreno, e essa água deixa de ir para o rio na hora daquela chuva intensa e vai alimentar o lençol freático. Então é um grande amortecedor de inundação e produtor de água doce, que é assim que a natureza produz água doce. E a natureza equilibrada, a floresta equilibrada, ela ajuda enormemente a amortecer as manchas de inundação dos rios a jusante nas partes planas e baixas. Então, quando há o desmatamento, começa a ter o carreamento do húmus, o solo fica estéril, né? O húmus, a matéria orgânica toda vai para o rio, poluindo o rio, toda essa terra desce. Para onde vocês acham que vão? Vão todos eles para o rio, ou são carreados nas bacias periféricas de favelas e vão entupir as bocas de lobo com terra e, obviamente, reduzindo a capacidade de escoamento do sistema de micro e macro drenagem, o que vai também agravar as inundações. Eu tenho proposto muito fortemente nesses mecanismos de gestão de bacia hidrográfica soluções emergenciais,
né? Que você não vai resolver os problemas da degradação do rio do dia para a noite. Mas você tem que priorizar algumas soluções. Então, eu tenho dado exatamente essa prioridade. Vamos começar a cumprir a lei do novo Código Florestal Brasileiro, que diz que as faixas marginais de proteção, né? Essa vegetação ciliar da faixa marginal tem que ser preservada, porque ela protege o rio contra a poluição de origem difusa, ajuda a amortecer a propagação da onda de enchente justamente nas cidades que estão nessas áreas mais planas e baixas, né? E onde você tem, dentro do rio, você tem as áreas urbanas, né? Em trechos médios e altos da bacia hidrográfica, você também, o esgoto, que não tem rede de esgoto nenhuma ainda implantada, você bota uma intercepção desses valões, das galerias de águas pluviais que estão carregando esgoto, para que esse esgoto não entre no rio, e bota, encaminha para um tratamento e faz o reuso desse esgoto, ou joga esgoto tratado aqui, que aí ele não vai assorear o rio com lodo. E implementar programas também de educação ambiental acoplados à coleta seletiva e reciclagem, para que também evite o carregamento de lixo que vão assorear o sistema de microdrenagem e os rios da região. Além disso, podem ser previstos também dispositivos para aumentar a permeabilidade do solo urbano. Então, por exemplo, você pode fazer projetos de estacionamentos com pisos permeáveis, por exemplo, né? Onde, em vez de você fazer tudo de asfalto, você pode botar pisos permeáveis que eles vão infiltrar a água de chuva, certo? E vão ajudar a amortecer. Quer dizer, depois você bota uma drenagem aqui embaixo, joga aquilo ali, mas você já tem um amortecimento a hora, aquilo já chega no sistema de microdrenagem existente já depois de vários minutos, e você com isso, a chuva intensa já acabou, você consegue amortecer pelo efeito de aumento de permeabilidade do solo urbano. Então você pode implementar pisos permeáveis, canteiros, né, entre as pistas de arruamentos, para você aumentar com gramas, né, para aumentar a permeabilidade do solo urbano, e várias outras medidas. Então, obviamente, você implementar áreas verdes, bacias de infiltração, como vocês estão vendo, tudo isso é um termo muito moderno que está se usando hoje, as cidades tipo esponja. Funciona como uma esponja que vai infiltrando a água de chuva justamente para não concentrar a vazão na microdrenagem, que são as galerias de águas pluviais, para evitar que as ruas fiquem inundadas, e na macrodrenagem, que os rios também eles transbordem, pelo aumento da permeabilidade do solo urbano, com várias intervenções, aumentando áreas verdes e aumentando a área de infiltração dentro da área urbana. Podem ser previstos também reservatórios para você pegar a água e acumular em reservatórios, tá certo? Que o que você puder, você vai infiltrar, certo? E obviamente, também gerando um amortecimento das inundações, porque você está retendo água, infiltrando e retendo, podendo até aproveitar também essa água, que isso aí é água de chuva, tá certo? De infiltração, se você fizer algo adequado. Mas isso tudo depende de uma avaliação técnica e de projetos adequados. O objetivo é justamente, com essas intervenções espaciais na bacia, aumentar a retenção de água de chuva para não concentrar vazão na microdrenagem e na macrodrenagem. Um outro dispositivo muito importante que deve ser estimulado nas políticas públicas é da captação da água de chuva de telhado. Porque essa água de chuva de telhado, ela é uma água que pode ser reaproveitada para vários usos produtivos, economizando água potável. Então, essa água de telhado você capta, passa por um tratamentozinho simplificado, né? Bota uma gradezinha para tirar folha que tenha no telhado, né? Bota um dispositivo aqui de tratamento mínimo, e você com isso já tem uma água que você pode usar para usos secundários, para lavar pisos, fazer irrigação de jardins, lavar superfícies, né? E com isso você evita usar água potável e reduz inundação. Se tiver uma política pública que dê estímulo com redução de IPTU a quem faz captação de água de telhado, ou uma redução do ICMS nos materiais para captação de água de chuva de telhado, isso tudo vai dar um estímulo ao uso, né? Gerando benefícios enormes para a cidade, que você vai reduzir o consumo de água potável
e vai reduzir a inundação. Aí tem os interesses econômicos, a concessionária de saneamento vai reduzir o seu faturamento, mas é o que eu digo, é política pública que pensa na população e que pensa no meio ambiente. Então, você está usando a água de chuva, gerando benefício para a população, gerando economia, reduzindo o consumo de água potável e reduzindo a inundação. Se tiver um efeito macro na cidade, com estímulos. Hoje em dia, existe legislação apenas para grandes telhados, com acima de 1 hectare, né, de telhado, é que você é obrigado a fazer, mas você tem que estimular isso de forma ampla, porque isso tem um efeito econômico que vai gerar emprego, e vai gerar preservação de recursos naturais e vai gerar redução de inundação. Outros dispositivos que têm sido muito discutidos aí dentro do mundo são os telhados verdes. Você implementar telhados verdes tem uma grande vantagem, que eles absorvem parte da água de chuva, que você pode reaproveitar. Você pode utilizar parte dessa água também não só para fazer jardins, gramados e até algum tipo de produtos, dependendo do acesso. Né? O problema é sempre o acesso, mas você com isso, além de gerar uma retenção da água de chuva, obviamente você tem que fazer a impermeabilização adequada e tudo, você gera um amortecimento térmico, né? Economizando energia em relação à casa, né? Porque gera um amortecimento, né? Em relação à luz solar, e tem um efeito também favorável de melhorar o visual, melhorar o clima pela transpiração vegetal. Você tem uma série de vantagens de atrair pássaros e melhorar o visual da área urbana. E também contribuindo com a redução das inundações na região. Aqui é um exemplo de telhados verdes em prédios, né, em cima de edifícios, onde você pode botar canteiros e até fazer produção de alimentos, né, onde você, em época de chuva, toda essa área aqui, que não é muito usada, pode ser utilizada aqui para a produção até de alimentos, e você está deixando de escoar essa água toda para microdrenagem lá embaixo do prédio, porque essa água, grande parte dessa água vai ser retida e vai infiltrar aqui nesses jardins que foram implantados na parte superior do prédio. Olha que bonito, gente! Uma cidade cheia de verde, né? Que é algo possível. Você precisa de política pública para estimular, né, as pessoas a implementar isso, que gera um efeito urbanístico fantástico, de melhoria de qualidade de ar, combate às ilhas de calor, né, e valorizando os ambientes e, obviamente, gerando redução de inundação urbana, que a floresta vai segurar toda essa área, parte da água de chuva, reduzindo o escoamento superficial, que é o que gera as inundações urbanas, né? Em suma, você tem uma série de obras e intervenções que você pode fazer na cidade, como bacias de detenção para segurar a água de chuva nesses reservatórios, para não concentrar vazão na micro e macrodrenagem, implementar pavimentos permeáveis, né, pisos drenantes, para você reter e infiltrar água para reduzir o escoamento superficial, né, bacias de sedimentação também, né, construindo grandes pulmões para você, dentro da área urbana, para você amortecer enchentes, captação de água de telhado, valas de infiltração, que também vão gerar, como eu comentei com vocês aí, nos canteiros, nos estacionamentos, você infiltrar, né? Poços de infiltração, trincheiras de infiltração, você aproveitar o solo urbano para você aumentar a permeabilidade e reduzir a infiltração, que é o grande vilão da inundação, o aumento a impermeabilização do solo. O grande vilão da inundação é a impermeabilização do solo. Então, com o trabalho de gestão, você pode estimular mais áreas verdes, mais corpos d'água na área urbana, né? Lagos, etc., mais áreas permeáveis, pisos permeáveis, captação de água de telhado. Tudo isso em conjunto tem um efeito fantástico na redução da inundação, com valorização da área urbana. Essa figura aqui mostra um exemplo, né, de um lago urbano que funciona como um verdadeiro pulmão, né, nessa época de chuvas, para poder ajudar a amortecer enchentes. Você pode transformar numa área de valorização ecológica para turismo e apreciação da natureza, e que tem uma importância grande para reduzir inundações também, amortecer as inundações em períodos de chuva intensa, porque a água do escoamento superficial você pode dirigir para esses lagos ao invés de dirigir para a rua, né?
Você implanta uma drenagem para não concentrar vazão nas bocas de lobo. E você dimensiona esses lagos com um vertedor, e aí ele amortece lentamente essa água por um vertedor. Ela vai depois para o sistema de drenagem com dispositivos adequados. E você gera um efeito de valorização ambiental, melhoria do ar da cidade por aumento da evaporação, né? Incrementando e valorizando o turismo e ajudando a reduzir as inundações urbanas. O caso das favelas é bastante grave nas áreas urbanas, especialmente no Brasil, onde as cidades, não só de grande porte, mas as de médio porte já estão favelizadas no seu entorno. E na favela acontece exatamente isso, é o crescimento irregular, com desmatamento, é lixo disperso, vazadouro clandestino de lixo, é valão de esgoto. Então, quando chove, dá para vocês entenderem o que vai acontecer. Tudo é lavado, vai tudo para micro e para macro-drenagem, entupindo tudo. E esse é um grande desafio que tem que ser enfrentado. Por isso que as autoridades não podem fechar os olhos para essas ocupações irregulares de encosta, porque isso gera um grande problema na região urbana de contaminação dos rios e entupimento do sistema de micro e macro-drenagem, o que agrava as inundações urbanas, onde toda a cidade é prejudicada. O que eu tenho proposto como políticas públicas é que as prefeituras construam prédios, né, tipo Minha Casa Minha Vida, né, de baixa renda, e nessas áreas de preservação permanente, que são as áreas de risco de inundação, que são as faixas marginais de proteção dos rios, e as áreas aclivosas da bacia, que são áreas de risco de deslizamento de encosta, você transferir as pessoas que moram para esses prédios, onde se vai botar hidrômetro com água medida, para a população pagar a sua água, para ter economia de água, ter drenagem, coleta de esgoto, coleta seletiva de lixo, com toda a dignidade, demole as construções irregulares e você começa a facilitar nessas áreas que são mais de difícil acesso. Você evita o problema da erosão, evita e aqui na parte baixa do rio, evita a poluição do rio por poluição de origem difusa, né? Lixo, terra, e você consegue gerar uma melhoria ambiental com redução de inundação, porque você vai acabar com os vazadouros clandestinos, os valões de esgotos, o lixo disperso, que quando chove tudo entope a micro e macro-drenagem. E você não vai acabar com a favela, mas pelo menos as áreas de preservação você recuperar e transformar em floresta, transferir as pessoas para esses prédios, facilita a urbanização dessa favela e você, com isso, começa a gerar uma melhoria urbana com redução de inundações em toda a área urbana. Com relação ao esgoto, é sempre importante, como eu já falei nas aulas anteriores, se procurar implementar políticas, né, de implementar uma coleta pelo separador absoluto dos esgotos sanitários, separado da água pluvial, e você reaproveitar todo o esgoto, e principalmente o lodo transformar em biogás e composto orgânico para você gerar energia do biogás e também gerar composto orgânico para implementar reflorestamentos e uma agricultura sustentável. Então, com a retirada do lodo, você evita o assoreamento do rio, e o esgoto tratado, ao invés de eu jogar no rio também, eu posso fazer o reuso desse esgoto. Pelo contrário, o esgoto tratado é um esgoto mineralizado, que está cheio de nutrientes, que eu posso utilizar. Aqui uma imagem da cidade de Cubatão, onde eles estão pegando água de esgoto tratado para irrigar os jardins públicos. E isso, você com isso está reduzindo a evasão dos rios, e é uma água muito melhor do que a água potável, porque essa água está cheia de nutrientes. Então, tudo é questão de sustentabilidade ambiental. As soluções integradas do saneamento de esgoto, de lixo, de água, elas vão favorecer muito a solução sustentável para a drenagem urbana, onde você tem uma gestão com sustentabilidade do saneamento e da bacia hidrográfica urbana. E, finalmente, com relação aos resíduos sólidos, né, que muitas vezes entopem o sistema de drenagem, como eu comentei com vocês em aulas anteriores, 50% aproximadamente do lixo é matéria orgânica. Aproveitar os restos de alimentos, isso não tem que descartar em aterro, tem que transformar em composto orgânico para baratear reflorestamento. O material reciclável em torno de 30%, né, que hoje no Rio de Janeiro a gente recicla menos de 5%. Então você tem um potencial muito maior de reciclagem, gerando uma série de empregos. Então, você reaproveitar tudo, você acaba com esse lixo, você reduz enormemente o entupimento dos bueiros, e o que você gerar, tentar transformar em energia ou encaminhar para um aterro sanitário. Então, você consegue viabilizar
o saneamento do lixo, evitando todos os transtornos do entupimento do sistema de micro e macrodrenagem, porque não há uma gestão sustentável para os resíduos sólidos urbanos. Então é isso que nós temos que buscar, uma política de gestão sustentável para os esgotos e para o lixo, né? Com uma política, no caso, de um consumo consciente, acoplado com políticas de redução de resíduo, depois coleta, reciclagem, reutilização e reciclagem a partir da coleta seletiva, no caso do lixo. E o último é o descarte no meio ambiente, mas você vai descartar menos lixo, um lixo muito mais neutro, né? Com muito menos poluente. Mas a meta é reaproveitar tudo, é o conceito de economia circular, porque ao fazer isso você deixa de jogar esgoto tratado no rio, deixa de jogar lodo de esgoto no rio e obviamente o lixo deixa de entupir a micro e macrodrenagem, você então está preservando a drenagem e está evitando a degradação dos ecossistemas e gerando empregos e valorização para a população. Né? E é isso que nós temos que buscar, viabilizar soluções com sustentabilidade, onde a economia circular e a reciclagem, coleta seletiva e reciclagem são fundamentais. Finalmente, quais seriam então os paradigmas básicos para nós termos uma cidade sensível à água com redução das enchentes, das inundações? Primeiro é o uso e ocupação ordenada do solo urbano, como a gente já comentou, buscar a renaturalização dos rios urbanos, né? Dentro desse conceito, recuperar as áreas de preservação permanente, como está no novo Código Florestal, né? Buscando o reflorestamento das áreas mais íngremes da bacia, onde estão as nascentes dos rios e seus afluentes, e das faixas marginais de proteção dos rios com vegetação ciliares. Recuperar os mananciais hídricos urbanos, que às vezes a cidade está num lugar, o manancial está em outro, nós vamos recuperar, e grande parte do manancial hídrico ele passa em área rural, que eu tenho que implementar atuações de gestão na bacia, porque isso vai gerar regularização do rio, né? Melhorando a quantidade e qualidade de água na época de estiagem e reduzindo as manchas de inundação nos períodos de chuvas intensas. Obviamente, implementar conceitos sustentáveis para micro e macro drenagem com medidas estruturais e não estruturais que imitem a natureza, com obras e intervenções que retenham água na bacia, reflorestamento, aumento de permeabilidade de área urbana, captação de águas em telhados, proteção dos rios contra a poluição de origem pontual e difusa. Então, são medidas muito importantes que vão, como um todo, dar um sucesso para mitigar enormemente os danos das inundações urbanas. E, finalmente, nessa última transparência, nós temos que buscar, então, intervenções, portanto, que aumentem a permeabilidade do solo urbano. Um outro aspecto fundamental, né, é a micro e macro drenagem existente. Se não tiver manutenção e conservação, elas não vão funcionar. Isso tem que estar sempre limpo. E isso aí é o básico. Um básico para um sistema de micro e macro drenagem operarem é a sua manutenção e conservação permanente. Então, obviamente, você na época de estiagem, que não chove, esses 8 anos de estiagem, 8 meses de estiagem, no ciclo hidrológico você tem 4 a 5 meses de período chuvoso e 7 a 8 meses de estiagem. Na estiagem que não chove, você pode fazer uma manutenção de forma muito mais espaçada. Mas durante o período de chuva, você tem, após cada chuva, onde choveu, limpar, porque senão aquilo vai dar problema em relação à microdrenagem. Agora, a macrodrenagem, que são os rios, você tem que manter os rios limpos pela dragagem durante o período de estiagem do ano hidrológico, para na época de chuva você evitar o transbordamento da água dos rios para toda a área urbana. Buscar uma política sustentável para os esgotos, reaproveitando o lodo do esgoto como biogás e composto orgânico e fazendo o reuso dos esgotos tratados, como nós falamos, e uma gestão sustentável dos resíduos sólidos urbanos, onde o resíduo sólido urbano vai passar a gerar riqueza com a coleta seletiva para a população, né? E políticas sustentáveis a partir da educação ambiental para um consumo consciente do lixo, políticas de redução, reutilização e reciclagem. A partir da coleta seletiva, você reduz enormemente os passivos ambientais do lixo, reduzindo também, obviamente, o entupimento do sistema de micro e macro drenagem e controlando também, ajudando a controlar as manchas de inundação urbanas.